Que a graça e a paz do nosso Deus maravilhoso, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, possa ser derramada em cada coração aqui presente, na vida e na mente de cada um dos nossos amados irmãos que nos acompanham hoje, aqui através da internet, aonde quer que estejamos todos no mesmo Espírito, debaixo da mesma bênção do Senhor, da mesma inspiração, porque nós carecemos dela, neste momento em que iremos abrir a palavra do Senhor, né? Hoje nós trouxemos um tema pedido pelo nosso amado irmão Valdeci, lá do Mato Grosso. Queria que nós trouxéssemos esse tema falando sobre o deserto, e é um tema que toca muito meu coração, e antes de eu começar eu queria contar um breve testemunho. Há 25 anos, lá pelos idos de 99, 2000, eu pertencia, era ancião de uma igreja, e eu ia pregar, me colocaram na escala um domingo à noite, e eu tenho um costume bom até hoje, temos esse costume aqui, que é de, depois do almoço, do descanso, logo em seguida, de um cochilo de 15 minutos, vamos ler a Bíblia. E nesse cochilo daquele domingo, de 25 anos atrás, eu escutei uma voz como se eu tivesse acordado. Eu acredito que eu estava cochilando já. E a voz dizia para mim: vamos passear no deserto. Eu acordei, não me lembrei dessa voz, não foi um sonho, mas foi uma voz muito, muito vívida. E eu fui para a minha mesa de estudo. Quando eu cheguei na mesa de estudo, eu ainda acordando ainda, depois que eu saio desse cochilo que eu dou de 15 minutos, é uma meia hora para eu entrar em si, sempre eu demoro. Às vezes eu tomo um copo d'água e entro mais rápido. Quando eu não tomo água, eu demoro. Fico ainda procurando onde é que eu estou, o que é que eu vou fazer. E então, eu abri a Bíblia. Quando eu abri a Bíblia, eu li uma passagem que Abraão estava no deserto de Negueb. E quando eu li aquele verso, imediatamente a voz ativou aqui na minha mente. Veio aquela mesma voz que eu escutei quando eu estava cochilando. E aquilo assim, eu fiquei navegando ali naquela voz ali, aquela coisa, e me perguntando por que aquela voz tinha falado aquilo para mim. E a minha mão folheando a Bíblia, procurando um tema. Porque eu queria pregar agora um tema, eu não queria mais pregar sermão enlatado de ninguém. Eu queria ler aquilo tinha que tocar no meu coração para eu passar para os irmãos. E eu comecei a folhear. Aí abri numa passagem e comecei a ler. Essa passagem dizia que Elias tinha ido para o deserto. Eu digo, a segunda passagem que eu li, deserto. E então, ainda meio confuso, e a mão trabalhando, como se eu não estivesse sentindo, procurando um outro verso. E eu abri um outro verso, Davi dizendo que ia para o deserto. E naquele momento assim eu já digo, tem algo aqui estranho acontecendo. E se é o Senhor que quer falar comigo, que fale, né? Então, dessa vez eu fechei a Bíblia, botei o dedo assim e abri a Bíblia. Quando eu abri a Bíblia, eu coloquei o dedo no meio dela, aí estava lá, João Batista no deserto. Fechei de novo, abri, e aí Moisés no deserto. Aí eu entendi, naquele momento, né? Vou para o Novo Testamento. Quando eu abri lá, Jesus buscava os lugares desertos e orava. Eu digo, olha, que coisa, né? E aí eu escutei aquela voz que dizia, vamos passear no deserto. E naquele dia foi
Foi o primeiro sermão que eu fiz na igreja, que eu fui tocado, que muita gente foi tocada, que o Senhor falou. E ali foi muito gostoso, e eu acredito até que dali começou uma grande transformação em minha vida, porque até aquele momento nada tinha acontecido com um toque tão profundo no meu coração. E essa era a única maneira que o Senhor podia tocar no meu coração para me transformar, através da palavra de Deus, porque Ele sabe que eu amo a palavra, eu gosto da palavra. Se tem uma coisa que me motiva a continuar, é a palavra. E aí, trouxemos hoje esse tema aí, no deserto. O deserto é um dos ambientes mais icônicos mencionados na Bíblia. Ao longo da história, o deserto tem sido palco para testes de fé, cenário de encontros transformadores e momentos de profunda reflexão espiritual. Mais do que um simples local geográfico, o deserto simboliza um espaço de purificação e preparação, onde Deus molda e fortalece o caráter do seu povo. É no deserto que muitos aprendem a depender do Senhor, somente do Senhor, para sustento, para direção e renovação. Eu acredito até que o cristão que não frequentou o deserto, que não passou por um deserto, ele não tem uma experiência de relacionamento com Deus profunda, tão necessária para a transformação. Eu acredito que todo homem tem que dar uma passadinha lá. E o deserto que eu falo, não estou falando de um deserto literal. Estou falando do que isso simboliza. Um deserto, lugar de escassez, lugar de dificuldade, lugar de calor, de sofrimento, lugar onde não tem abundância de nenhum recurso, não tem água, não tem alimento suficiente, tudo é pouco, tudo é difícil no deserto. E aí, é nesta dificuldade que nós enxergamos com maior clareza a mão de Deus. Não enxergamos a mão de Deus numa vida de abundância, numa vida onde tudo sobra, onde tudo tem, mas nós enxergamos a mão de Deus principalmente na escassez, porque na escassez Ele atende. É na escassez que a gente não morre de fome, não morre de sede, é onde a gente é atendido, a gente é socorrido e recebe o livramento. É no deserto que a gente conhece Deus, né? E o texto base que eu trouxe aqui para a nossa reflexão está em Oséias, capítulo 13, versículo 4 e 5, diz assim: Todavia eu, o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito, portanto, eu sou o Senhor teu Deus desde lá, não? Eu sou o Senhor teu Deus desde a terra do Egito. Portanto, não reconhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. Eu cuidei de você no deserto, naquela terra de calor ardente, naquela terra causticante. Ele está dizendo assim: no deserto você vai conhecer o único Deus verdadeiro, aquele que realmente vai revelar-se para você. E eu, depois dessa experiência, dessa coisa que aconteceu comigo, quase que sobrenatural, não sei, eu não consigo definir aquilo, mas foi a partir daí que o Senhor me despertou para conhecer esse único Deus, que não há ninguém além dele. Foi a partir daí que o Senhor abriu a minha mente para conhecer esse Deus. Foi quando Ele me convidou para passear no deserto, né? Olha que maravilha. Eu dividi aqui a nossa reflexão, eu dividi ela em 7 capítulos. O primeiro capítulo é esse aqui, ó. O indivíduo no deserto com Deus. Esse é o primeiro capítulo. Vamos lá. No primeiro indivíduo que nós temos aqui é Abraão. A Bíblia diz assim, ó: depois Abraão partiu e prosseguiu em direção ao Negueb. Negueb é o deserto. O deserto do Negueb. Por que eu peguei esse texto aqui, de Gênesis 12? Porque é no capítulo 12 que Deus chama Abraão. É no capítulo 12, no versículo 1 e 2, que ele disse que daria a Abraão uma terra, daria a Abraão um nome, daria a Abraão uma descendência tão numerosa que ele seria incapaz de contar. É nesse capítulo.
E logo depois que Deus promete isso para ele sai diretamente para o deserto do Negueb. É um deserto que fica logo abaixo, né? Eu até trouxe uma observação aqui, porque esse PDF aqui a gente vai mandar para as pessoas, né? O Negueb é uma região desértica ao sul de Canaã, ao sul de Israel, ao sul de Jerusalém, né? O segundo nós temos aqui é Moisés. O texto diz: e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou Moisés o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, o monte Horebe. Horebe fica justamente na península do Sinai, o deserto do Sinai, ao monte Horebe. E apareceu-lhe lá no deserto o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se queimava, não se consumia. Portanto, Moisés é o segundo homem na nossa relação aqui que vai ter uma vida de experiência com Deus no deserto. O primeiro é Abraão. O Abraão, o pai da fé. Aquele com quem Deus faz a aliança, uma aliança tipológica, que ela é símbolo da aliança eterna. Segundo Paulo, segundo Jesus, todos nós precisamos ser filhos de Abraão. Filhos de Abraão, não da descendência da carne, mas filhos de Abraão na fé. Nós precisamos, embora Abraão tenha vivido no tempo da antiga aliança, a sua fé o colocou dentro da nova aliança. A sua fé o justificou para a nova aliança. E agora nós temos Moisés. Se Abraão era o pai da fé, Moisés é eleito como o maior de todos os líderes e o homem mais manso. Uma contradição muito grande, né? Porque você encontrar um líder manso é difícil. Agora, você encontrar um líder manso comandando um povo rebelde o tempo todo, era um problemas atrás do outro. Aí é que realmente a Bíblia revela o tamanho do caráter desse homem. A Bíblia diz que não há homem mais manso que Moisés. Homem muito manso era Moisés. Era um homem que Deus disse assim: olha, todos os outros profetas, homens, tal, eu falo aí com ele através de sonho, de visões. Mas com Moisés eu falo face a face. Moisés é uma das maiores referências. Na Bíblia, para o judeu tradicional, ele é o maior de todos, né? É o profeta dos profetas. É o homem a quem Deus deu a síntese de todas as escrituras sagradas. Os 5 primeiros livros, a Torá, o Pentateuco, as escrituras resumidas, está naqueles 5 livros. Foi dado a este homem, Moisés, né? E lá no deserto, foi lá onde ele teve o primeiro encontro com Deus. Foi lá onde o Senhor o chamou. Foi lá onde o Senhor o enviou, lá do deserto, né? E ele vai passar ainda 40 anos com o povo no deserto, aprendendo e ensinando, sendo provado e crescendo na fé. Portanto, nós temos 2 grandes homens aqui: o pai da fé, o maior de todos na fé, e o maior de todos na liderança e na mansidão. Em 1 Samuel 24:1 diz assim, e sucedeu que, voltando Saul de perseguir os filisteus, anunciaram-lhe dizendo: eis que Davi está no deserto de En-Gedi. O deserto de En-Gedi também é um deserto muito próximo ali ao Mar Morto, né? Aonde Davi fugia de Jerusalém para não ser morto por Saul. Era um homem dos desertos. Davi passou muito tempo até sentar-se no trono, cumprir a promessa que Deus deu, se concretizar a promessa que Deus deu para ele, que seria o rei de Israel. Passou muitos anos sendo perseguido, mas o local predileto de Davi era o deserto. Mas esse deserto trouxe tanta sabedoria para Davi como ninguém. Foi no deserto que Davi enxergou as coisas de Deus. Por isso que Davi fala tanto: Senhor, Tu és a minha fortaleza.
fortaleza de pedra, e ele morava nas cavernas do deserto. Davi conhecia as cavernas do deserto como ninguém, as cavernas de En-Gedi, ele conhecia todas, e ali era forte, por isso que ele diz, Senhor, tu és o meu refúgio, porque fugia muito, era lá no deserto que ele se encontrava, era no deserto que ele se sentia protegido. É por isso que ele vai nos seus salmos, tudo que Davi fala tem a contemplação de Deus a partir do deserto. Quando ele olha no deserto as estrelas, no deserto você vê, né, é muito mais claro no deserto, e aí Davi diz assim, olha, os céus contemplam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras. Tudo que Davi vai escrever, em todos os seus cânticos, tem que ter uma frase, tem que ter algo que ligue ele ao deserto. Então, ninguém, nas escrituras sagradas, assim como Abraão é ímpar, assim como Moisés é ímpar, ninguém é igual a Davi. É o homem que Deus diz, Davi é o homem cujo meu coração. É um homem que tem um coração que se assemelha ao meu. Ninguém na terra vai ter um coração tão próximo ao meu coração. Emoções, sentimentos, desejo por justiça. E Davi, quando sentou no trono, era o homem mais justo que Israel tinha visto até aquele momento. Era um homem que atendia a necessidade do pobre. Ele olhava muito para o pobre. Ele não admitia injustiça no seu reinado. Ele punia com rigor o homem mau de coração que perseguia o outro. Davi foi justo. Segundo a justiça de hoje, diríamos, Davi foi justíssimo. Justíssimo só tem Deus. Mas ele foi tão justo no seu reino, que até hoje Israel clama lá por um rei semelhante a Davi. O mundo clama por um rei semelhante a Davi. E era um homem que foi forjado, quase 2 décadas, morando no deserto. Forçado a viver no deserto, na escassez e no sofrimento. E aí saiu de lá para ser o melhor e o maior de todos os reis que a Bíblia possa citar. Depois dele temos Elias, o quarto. Ele, botei aqui entre colchete aqui Elias, porque o texto está falando dele, de Elias, né? Ele, Elias, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu ali para si a morte, e disse, já basta, Senhor, de tanto sofrimento. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Assim como Jó, numa grande dificuldade, praticamente Elias quase que amaldiçoa o ventre que o gerou e que deu a luz a ele. Porque o sofrimento era muito grande, depois de fazer uma grande obra de restauração espiritual dentro de Israel, estava sendo ameaçado por Jezabel e precisou fugir para o deserto. Primeiro, Elias andava sempre nos desertos. Quando ele é tomado para os céus numa carruagem de fogo, na companhia de Eliseu, ele está passando de um deserto para o outro. Ele está atravessando o deserto ali próximo a Jericó, atravessando o rio Jordão de uma parte para outra. Mas depois do chamado aqui, depois que ele vai debaixo aí desse pé de zimbro, ele vai caminhar 40 dias, até ele sair lá do sul, lá do meio ali, próximo a Jerusalém, a Jericó, do outro lado da fronteira, do outro lado do Jordão, ao leste do Jordão. Ele desce e vem até o Monte Horebe, o Monte de Deus, o Monte do Sinai, o complexo de montanha do Sinai, o Horebe. E ali, ele anda 40 dias até chegar ali. Elias se torna o homem, o maior de todos os profetas da Bíblia. Nenhum profeta é tão poderoso quanto Elias. Ele é descrito nas Escrituras como o maior de todos. Isso é tão maravilhoso, é tão poderoso, que tanto ele como Moisés é pego deles figuras da sua obra para trazer características para o povo dos últimos dias que pregará o evangelho eterno sobre a terra. São características deles dois. Quando diz que as 2 testemunhas que sacudirão esse planeta com a luz do evangelho eterno que será propagado em toda a terra. A Bíblia diz que as 2 testemunhas, elas têm uma característica de Moisés.
que eles têm o poder de ferir as águas que se tornem sangue quantas vezes eles quiserem. Tem o poder de declarar o momento em que a praga desce e o momento em que a praga cessa. Também diz que esse povo terá uma segunda característica, é que eles têm o poder de Elias. No espírito de Elias, eles têm o poder de mandar descer fogo do céu e consumir quem eles quiserem. Obviamente, muita gente entende esta palavra profética, como alguém que vai vir se vingar, vai sair queimando pessoas na terra. Não é assim, não. Estamos falando uma linguagem espiritual de poder. O fogo que purifica um, o mesmo poder que vai condenar o outro. O homem não vai fazer isso de sua própria inteligência, do seu próprio poder. Será apenas um instrumento de Deus, como foi Moisés e como foi Elias. Para nós termos uma ideia do poder que esse homem tinha. E ele foi forjado no deserto. Foram 2 viagens para o deserto. E lá o Senhor o preparou e o tirou do deserto para ser realmente o maior de todos os profetas. Vamos agora para o 5º, né? Aqui João Batista. A Bíblia diz que naqueles dias apareceu João, o Batista, o que batizava, pregando no deserto da Judeia. Deserto da Judeia fica entre o Neguebe e Jerusalém, logo abaixo. E fica ao oeste do deserto de Engedi, aonde Davi ia, né? Então, o deserto da Judeia, aonde provavelmente Jesus Cristo também foi levado para ser tentado, esse deserto da Judeia, né? E naqueles dias apareceu. Por que eu digo isso? Porque ele estava ali no Jordão sendo batizado por João Batista. Saiu, ele vai para o deserto mais próximo, que é o deserto da Judeia. E naqueles dias apareceu João o Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. A região em que João batizava, próximo ao Jordão, ficava justamente próximo ali ao deserto da Judeia. E as 2 cidades mais próximas eram a cidade de Betânia, de um lado, onde provavelmente João devia ter algum familiar, e do outro lado do Jordão tinha uma outra Betânia, na Cisjordânia. Então, é nessas regiões ali aonde João Batista vivia, no deserto da Judeia. E aqui nós falamos aqui do maior homem do mundo, o pai da fé, em quem o Senhor estabeleceu a sua aliança, sendo o nosso representante da aliança, o nosso pai na aliança. Nós falamos aqui de Moisés, a quem o Senhor entregou o maior tesouro do planeta Terra, o homem mais manso. Nós falamos aqui de Davi, o homem cujo coração de Deus, o maior de todos os reis. Falamos aqui de Elias, o maior de todos os profetas, e agora chegamos no maior de todos os homens. Jesus Cristo disse: o que é que vocês foram ver lá no deserto? Porque o povo saía das cidades para consultar João lá no deserto, para ouvir João, para pedir oração a João. As pessoas saíam das cidades e iam encontrar João lá no deserto da Judeia. E ele pergunta: o que é que vocês foram ver lá? Vocês foram ver lá um pé de cana assanhado pelo vento? Uma pessoa que é levada por todo o vento de doutrina? Foram não. Eu digo que vocês foram lá ver o anjo do Senhor, porque dele está escrito em Isaías: eu enviarei o meu anjo adiante de vós. Ele é a tipologia desse anjo. Ele é o antítipo desse anjo, anjo mensageiro. O meu mensageiro enviarei como precursor adiante de vós, preparando o caminho do Messias, limpando o caminho, tirando os espinhos, tirando as pedras de tropeço, para que o Messias, ele estendesse o tapete vermelho e o Messias chegasse. É por isso que João Batista, no Rio Jordão, grita: ali está o Cordeiro de Deus, apontando para Jesus, que vai tirar o pecado do mundo.
segui-o, escutai-o, obedecei-o. É isso que ele vai dizer. E Jesus diz assim: eu digo a vocês que nunca houve e nunca haverá ninguém tão grande quanto João Batista. Nunca houve. De todos os homens nascidos de mulher, todo ser humano, não há ninguém que se assemelhe a João Batista. E olha que João Batista não era o maior dos homens. Segundo a crítica, segundo os padrões deste mundo, ele não tinha título, ele não tinha escolaridade, ele não tinha posses, ele não tinha dinheiro, ele não tinha reconhecimento das autoridades religiosas e políticas. Ele era um Zé Ninguém. João tinha tudo para ser classificado como um doido, como um maluco. Esse homem vivia dentro das cavernas, lá dos desertos da Judeia. Se vestia, a roupa dele era feita de pele de camelo, aquilo que ninguém queria, rejeitava. E o seu alimento era gafanhoto e mel silvestre. Esse homem não dependia deste mundo para nada. Esse homem não precisava de despensa, de geladeira, de casa, de roupa de grife. Esse homem não se apegou a nada neste mundo. Vivia como um animal, porque ele entendia que estava aqui de passagem. E é por isso que Cristo está dizendo para mim e para você: quer ser grande? Não dependa deste mundo. Não busque as coisas deste mundo. Seja como João Batista. E aqui nós temos os 5 maiores homens da Bíblia. Todos eles passaram pela faculdade do deserto. Todos eles foram forjados no deserto. Todos eles. Segundo capítulo. A coletividade, uma escola também para o povo. O deserto, Deus não fala só com o ser individual, com o ser Abraão, com o ser Moisés, com Davi, com Elias e com João Batista. Ele não fala só com a pessoa individualmente. É mais gostoso estar individualmente, sozinho com Deus no deserto. É mais difícil estar sozinho, mas é mais gostoso. Mas também ele fala com a coletividade. Ó. A Bíblia diz aqui em Deuteronômio 8:2, o Senhor diz: e te lembrarás de todo o caminho, desde que atravessou o Mar Vermelho, de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. Estes 40 anos para te humilhar, para te provar e para saber que estava no teu coração se guardaria os seus mandamentos. Veja que Deus levou o povo para o deserto para educar o povo numa escola e ao final do ano letivo ele fez uma prova para saber se o povo se humilharia, para saber se o povo passaria na prova, se o povo realmente guardaria os seus mandamentos. Deus não levou ninguém para o deserto para matar ninguém de fome e de sede, porque lá ele abasteceu de tudo. Ninguém morreu de fome e sede no deserto. Ele levou para o deserto porque ele realmente queria ver quem realmente iria passar de ano, quem realmente ia ser aprovado. O deserto é o lugar de humilhação, é onde Deus humilha o homem. É o lugar onde o Senhor permite o homem passar pela prova. Quem está passando pela prova está no deserto. E é o lugar onde o Senhor percebe que o homem humilhado, o homem provado, é o momento em que ele é testado, se ele guarda o mandamento ou não. É na dificuldade que o Senhor sabe se ele guarda o mandamento ou não. Muitos são provados e na dificuldade cedem à tentação, cedem aos apelos deste mundo. Muita gente se vende por pouco dinheiro, por pouca reputação, por poucas oportunidades, porque na hora da aprovação eles se vendem para não guardar o mandamento do Senhor. Ok? Então é aqui que o Senhor faz. Eu levo no deserto, ele diz por quê, para que ele leva o seu povo ao deserto. O outro verso aqui, Deuteronômio, não é Deuteronômio 8:2 aqui, esqueci de colocar o verso aqui, ó. 8:2 é esse. Esse aqui é outro verso, tá bom? Eu vou corrigir no PDF. Não é Deuteronômio 8:2, não. O texto diz: e 40 anos vos fiz andar pelo deserto. Não, isso aqui é um texto de Neemias.
e 40 anos os fiz andar pelo deserto. Não se envelheceram sobre vós as vossas vestes, e nem se envelheceu o vosso sapato no vosso pé. O Senhor está dizendo, além de provar o povo no deserto, no momento da provação, no momento do ensinamento, ele não abandona. Porque tem gente que acha que no meio da provação, muitos homens disseram assim no meio da provação, o Senhor me abandonou. Davi mesmo disse, o Senhor já não escuta a minha voz, o Senhor já não ouve. Muitos eram por causa do meu pecado, que o Senhor não escuta mais o meu pedido, o meu clamor, minha oração. Mas não é, o Senhor mesmo diz, lá no deserto, a roupa de vocês não envelheceram e os sapatos dos vossos pés não se desgastaram. Já imaginou uma roupa que dura 40 anos? Vocês conhecem alguma marca de grife que uma roupa dura 40 anos? Vocês conhecem um sapato? O povo caminhando todo dia, porque era uma igreja itinerante, eles caminhavam sem parar. 40 anos caminhando, eles andaram milhares de quilômetros. Qual é o sapato que aguenta você andar milhares de quilômetros? Numa terra seca, empoeirada? É isso que ele está dizendo. O Senhor está dizendo, no deserto, se você tiver discernimento espiritual e abrir os olhos, você vai ver que eu estou cuidando de você. Ele vai dizer ainda em Neemias 9,19, todavia tu, pela multidão das tuas misericórdias, não o deixaste no deserto, não deixaste o povo para morrer no deserto. A coluna de nuvem nunca se apartou do teu povo durante o dia, para os guiar, a coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite, para lhes iluminar isto pelo caminho por onde haviam de ir. Veja que novamente aqui o Senhor está dizendo, é no deserto que em plena luz vocês vão sentir que eu estou guiando vocês, à luz da palavra. É pelo mesmo deserto que nas trevas da noite, no sofrimento, quando você acha que está sozinho e abandonado, a luz do Espírito, né? A iluminação do Espírito, a inspiração do Espírito vai te conduzir durante a noite, os momentos de treva, de dor e sofrimento. Deus é esse aí que cuida do seu povo. Eu trouxe aqui uma imagem para a gente ter uma ideia. Queria que habilitasse aí, por favor, aí o mouse, para que os irmãos que estão acompanhando de casa possa me acompanhar aqui. Eu coloquei umas bolinhas aqui amarelas, uns pontos. Aqui, ó, essa parte aqui de baixo, essa parte aqui, esse primeiro ponto aqui, é o deserto. Por aqui está o Monte Sinai. Isso aqui é a península do Sinai, ó. Mar Vermelho, Mar Vermelho. Essa parte aqui triangular é a península do Sinai. Aqui está o Monte Sinai ou o Monte Horebe, o Monte de Deus. O povo atravessou o Mar Vermelho aqui, saindo do Egito, atravessou o Mar Vermelho, fez esse curso aqui, ó. Rodou por aqui, foi até Jerusalém, essa região aqui de Jericó, e voltou. Então, o povo passou 40 anos rodando por aqui, nessa região. Então, isso daqui é o Monte Sinai. O primeiro texto que nós lemos diz que Abraão, quando ouviu a voz de Deus, ele vagueou pelo deserto do Negueb, essa região aqui, ó. Essa parte aqui, ó, que delimita o país de Israel. O país de Israel é isso aqui, ó. Esse aqui é o país de Israel hoje, ó. Certo? Esse é o país de Israel. Aqui nós temos aqui o Mar Morto. Aqui em cima nós temos o Mar da Galileia. Aqui, ó, e aqui é o Rio Jordão, ó, que liga um ao outro, ok? Então, aqui nós temos Abraão no Negueb. Temos aqui Moisés e Elias nessa região. Elias também andou nesse lado aqui, ó, nesse deserto aqui, junto com Eliseu. Nós temos aqui Davi, aqui, ó, do lado do Mar Morto, chamado de o deserto de En-Gedi. E temos nessa região aqui o deserto da Galileia, aonde João Batista viveu. Então, aqui você tem uma ideia da região, praticamente tudo ao norte, tudo ao sul de Jerusalém. Tudo aconteceu ali,
esse deserto sempre ao sul, sempre na parte de baixo. É como se o homem descesse para o deserto, né? Terceiro capítulo, símbolos do deserto, os significados do deserto. Portanto, diz o texto de Oséias 2, 14 e 15. Portanto, eis que eu a atrairei a mulher, a igreja. Oséias tem um contexto especial. Atrairei meu povo, a atrairei no feminino, porque é a mulher, a igreja. Portanto, eis que eu atrairei, vou atrair ela para o deserto, e levarei para o deserto. E ali lhe falarei ao seu coração, e lhe darei as suas vinhas, delícias a partir dali, e o vale de Acor, por porta de esperança, e ali ela cantará, como nos dias de sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. E aqui o Senhor está dizendo, olha, eu atraio toda a minha igreja, todo o meu povo a quem eu amo para o deserto. Se você conhece o Senhor, se você levantou a mão e disse, eu quero servir Jesus, você está dizendo assim, Senhor, eu sou candidato a ir para o deserto. Todo mundo é candidato a ir para o deserto. E ele diz claramente aqui, ó, eu vou atrair e vou levar para o deserto. Se você não quer ir para o deserto, não aceite o toque do meu Espírito no seu coração. Mas se você se converter, tenha certeza que eu lhe pegarei pela mão e levarei você ao deserto. Para você, como uma mulher, como uma noiva, como uma esposa, não só se apaixonar, mas amar do fundo do coração. Eu vou lhe ensinar. Porque ali ele fala o Vale de Acor, né? O Vale de Acor. Esse vale ficava muito próximo ali à região de Jericó. Próximo ali também a Jerusalém ali. Esse Vale de Acor foi um vale, se vocês lerem lá em Josué capítulo 7, vocês vão ver que ali aconteceu uma grande rebelião. A rebelião, o pecado de Acã. Lembra Acã? O pecado de Acã? A rebelião dele? Então, o pecado de Acã, descrito lá em Josué capítulo 7, aconteceu no Vale de Acor. Então, o Senhor está dizendo o que para mim e para você? No mesmo vale da rebelião, é ali que eu farei suscitar a esperança, a verdade e a obediência. É a partir da correção que aconteceu com Acã lá no Vale da Rebelião que o Senhor ensina e restaura. No deserto é lugar de puxão de orelha, é lugar de repreensão, porque sem isso não há transformação. E aí o Vale de Acor, chamado de a porta de esperança. A partir daí. Que palavra, né? O Senhor nos ensinando aí sobre o deserto. Ele diz em Jeremias 2:2, vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém, dizendo assim, eu me lembro de sua fidelidade, viu, Jerusalém? Quando você ainda era jovem, como uma noiva, você me amava e me seguia pelo deserto, por uma terra não semeada. Uma terra que não tinha planta, uma terra que não tinha frutos. Que coisa linda, né? O Senhor diz bem claro, eu me lembro daquele tempo em que você me amava. A igreja só ama a Deus quando ela está no deserto. Quando ela está passando por dificuldades. Só ela ama nesse momento. Na sua juventude, quando se torna velha, rica e poderosa, ela esquece do Senhor. Eu lembro quando, veja que ele diz bem claro, como noiva você me amava. Como noiva, é no deserto que nós temos a verdadeira lua de mel com o Senhor. Porque lá no deserto, numa lua de mel, entre um marido e uma mulher, eles contam tudo um para o outro na lua de mel. Diz tudo. Eles nunca se conhecem tanto quanto no período da lua de mel. Ela abre o coração para ele abre o coração para ela, na lua de mel. O deserto é uma verdadeira lua de mel entre o homem e Deus, no sentido de aprendizado, no sentido de você se revelar para Deus e Deus se revelar para você. Quinto capítulo, eu acho que é o quinto, se não perder a conta, me ajude. Nosso exemplo, vamos agora para Jesus Cristo, o nosso exemplo, que também foi forjado andando pelo deserto. Ó,
A Bíblia diz em Mateus 4, 1 e 2, assim, ó. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado no deserto pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois ele teve o quê? Fome. Veja, meus amados irmãos, que a primeira coisa que Jesus fez quando foi ungido, quando ele se tornou o Cristo, a primeira coisa, o primeiro lugar para onde ele foi para o deserto. Nós temos urgência para irmos ao deserto. A primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente se converte, ou quando o Senhor quer nos converter, a primeira coisa que ele faz é levar para o deserto. Não há necessidade maior, porque não tem nenhuma outra instituição tão formadora espiritualmente que o deserto. Ele foi levado para lá primeiro, porque o deserto é lugar, sabe de quê? De tentação, provação. Segundo ponto, no deserto é lugar sem comida, onde o seu estômagozinho, as necessidades da carne é testada. Tem que jejuar, não tem comida lá não. E por último, como diz aqui o texto, ó, lá é lugar de fome. Fome da carne. E você até parece, quando está no deserto, que você ora e Deus não ouve. Você também tem escassez de resposta, de pão espiritual, estando no teste. Mas você precisa passar no teste com aquilo que você sabe, com aquelas poucas porções da palavra de Deus que ainda reside na sua mente, na sua memória. Porque a fome, a escassez e a dificuldade faz o homem esquecer de muita coisa maravilhosa do que ele aprendeu. É lugar de teste, mas é temporário. É só 40 dias. Depois você sai de lá vitorioso, sendo servido pelos anjos, os agentes de Deus aqui na terra, do melhor que há nos céus. Depois que a gente sai da prova, a palavra da revelação, ela vem muito clara em nossa mente. É como se o Senhor estivesse falando com cada um de nós diretamente através do seu Espírito, depois da prova. Sem deserto, não há anjo nos servindo, não. Tem que ter o deserto primeiro. Jesus também era no deserto que ele ia buscar força, ó, de madrugada, quando ainda estava escuro, em plenas trevas. Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Coisa maravilhosa, né? Olha, não tem coisa pior do que você estudar a Bíblia num local barulhento. Não tem coisa, eu não consigo estudar a Bíblia com barulho. Eu não consigo orar com barulho. Por isso que Jesus Cristo falou assim, entra no teu quarto e tranca a porta. Entra no teu deserto, fica sozinho. A Bíblia não está dizendo que é errado você orar com a coletividade, é saudável orar com a igreja. Mas todo ser humano precisa de um tempo sozinho. Estimule seu filho a ficar sozinho e orar. Você faça isso, estimule a sua esposa, seu marido a orar sozinho. Porque todos nós carecemos de um tempo sozinho com Deus. Todos nós. Sem isso não há crescimento. E Jesus fazia isso, porque acima de tudo veio para ser o nosso exemplo. Sexto, deserto com Cristo. Olha as tipologias da inclusão como são maravilhosas, ó. E os seus discípulos disseram-lhe a Jesus Cristo, né? De onde, mestre? De onde nos viriam, num deserto como esse, tantos pães para saciar tal multidão? Jesus levou a multidão para um deserto. Logo depois que a multidão se sentiu num deserto, após perder João Batista como seu pastor, seu guia, estavam desolados como ovelhas sem pastor, perdidas no deserto. Jesus levou aquele povo, conduziu todinho para o deserto. E quando chegou lá, onde não tinha nada, os discípulos perguntaram, depois que ele perguntou, olha, dá de comer vocês mesmos essa multidão, uma multidão de 20 mil pessoas, só de homens adultos prontos para a guerra era 5 mil homens, imagina o resto, muita gente ali, imagine 20 mil pessoas no deserto, e os discípulos perguntam, de onde viria tantos pães? Maciel é um padeiro experiente,
Quanto tempo você precisaria? Quantos fornos? Quantas pessoas lhe auxiliando para você fazer pão para saciar a fome de 20 mil pessoas? Quanto tempo precisaria? Os discípulos estavam na razão humana deles, certíssimos a perguntar isso. Estavam errados quanto à fé. Mas segundo o olhar humano, sem fé, segundo o ser humano carnal, estão certos em perguntar. Certo no sentido humano. Estão completamente errados no sentido correto da fé, no sentido bíblico. De onde a gente vai encontrar pão nesse lugar? É a pergunta que eles fazem. Perguntaram para Cristo. Sabe o que Cristo faz no deserto? No deserto ele diz assim, ó, o Senhor meu Deus me enviou aqui para ensinar vocês. O Senhor meu Pai, o meu Deus, o Pai e Deus do Senhor Jesus Cristo, levou ele lá para ele levar a multidão para dizer assim, olha, eu sempre quero atrair vocês para o deserto, para alimentar vocês no deserto. Naquele deserto ele alimentou o povo com pão de trigo ou pão de cevada. Mas ele quer realmente me alimentar no deserto é com o verdadeiro alimento, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É com a sua palavra, é com o seu ensinamento que ele me atrai para o deserto para me ensinar. Não se esqueça disso. Quando estiver na prova, corra para a Bíblia. Vá se alimentar na Bíblia. Não se esqueça disso. Ah, é porque eu estou na prova, eu não tenho vontade de orar, de ler a Bíblia, eu não tenho... Bate uma ansiedade no meu coração. Não. Não se esqueça. Deserto é lugar de Bíblia. Deserto é lugar de oração. Não é outra coisa, não. Porque você só sai de lá forte se você fizer isso. Senão, nem do deserto você sai. Não é isso? Olha só. O que mais? A Bíblia, ele vai dizer numa linguagem mais profunda ainda para o grande mestre dos judeus naquela época, dos fariseus, Nicodemos, ele vai dizer assim, ô Nicodemos, e como Moisés levantou a serpente aonde? Lá no deserto, dos 40 anos lá com o povo, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja também levantado. Levantado aonde? No deserto. Assim como a serpente foi levantada lá no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado aonde? No deserto. Para que todo aquele que nele crê, no Filho do Homem do deserto, não pereça, mas tenha vida eterna. Olha o que há no deserto. A vida eterna, ao enxergar o Filho do Homem, é encontrar com ele lá. Ele é levantado, Cristo é exaltado na sua vida, na minha vida, no deserto. É na dificuldade que nós enxergamos isso. E para concluirmos o último capítulo do nosso estudo, a Bíblia diz aqui em Apocalipse capítulo 12, a mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali fosse sustentada durante 1260 dias. Essa profecia é aplicada por muita gente num período historicista, usando um princípio dia a ano, e aplica-se perfeitamente, se você colocar isso, aplica-se perfeitamente, mas nós não podemos nos limitar a uma aplicação apenas das Escrituras, porque há um princípio escatológico em Eclesiastes 1:9 que diz o que aconteceu vai tornar a acontecer de novo. Nunca esqueça desse princípio. E no Apocalipse 11, que é o Apocalipse antes desse capítulo aqui, ele está dizendo que 2 testemunhas de lutos vão pregar durante 42 meses, durante 3 anos e meio, ele vai dizer várias vezes, mostrando uma literalidade no tempo do fim, de exatamente 3 anos e meio de pregação do Evangelho Eterno. Seria uma segunda vez em que esta mulher iria para o deserto? É um questionamento que muitos estudiosos da escatologia fazem. E é importante você fazer também. Não fique preso a apenas a uma interpretação que trava você do conhecimento. Esta mulher que está vestida da luz do sol, do capítulo 12, ela é perseguida pelo dragão, e quando ela é perseguida pelo dragão, ela é conduzida ao deserto por Deus, para o Senhor cuidar dela lá no deserto. E quando ela foge para o deserto, o dragão que quer matá-la, o dragão que quer devorar o filho dela, a descendência,
abre a sua boca e lança um rio de água caudalosa para que esse rio leve a mulher e mate ela e seu filho. Ele abre a boca. Quando a serpente abre a boca, ela está ensinando falsas doutrinas. Quando ele joga a água da boca, água no sentido vinculado ao diabo, a coisa má, a ruindade, chama-se povos, multidões, nações e línguas, capítulo 17, versículo 15 de Apocalipse. O diabo, usando o mundo como usou lá na Idade Média a igreja, os bispos, os padres, os papas, os reis, os exércitos, para matar o povo. Com uma palavra de convencimento, abriu a boca. E muita gente foi morta. E muita gente fugiu para o deserto, para não ser morto. Literalmente falando. E aí, a mulher igreja, ela foge para o deserto para ser cuidada. O texto até diz, para um lugar onde Deus havia preparado para ela. Por que Deus não prepara um lugar na cidade? Por que Deus não prepara um bunker escondido dentro da cidade? Mas ele prepara no deserto, porque ele está querendo dizer assim, olha, quando o diabo dominar as nações, a maioria da população mundial está do lado dele, contra a verdade e o povo de Deus. Quando as multidões ficarem contra, só tem um lugar seguro, comigo no deserto. Ele não está mandando eu sair literalmente aqui da cidade e ir lá para o sertão bravo nosso aqui, não. Ele está falando de um lugar com ele, de estar com ele. Esse é o deserto que ele está falando. E aí, o que aconteceu no período? No capítulo 17, alguns anos depois, algum tempo depois, a Bíblia diz, então o anjo me levou em espírito aonde? A um deserto. E ele viu lá o quê? Uma mulher. Sabe qual a diferença desse texto para o anterior? Eu vou trazer o texto anterior novamente aqui à tela, para que vocês possam olhar e ver se vocês conseguem enxergar. O texto está falando aqui, a mulher fugiu para o deserto. E esse texto aqui está dizendo o quê? Lá ele fala a mulher. Artigo definido. A mulher. Aqui ele fala uma mulher. Artigo indefinido. Lá ele fala o deserto. Artigo definido. Aqui ele fala um deserto. Artigo indefinido. Que mulher é essa? Que deserto é esse? Quando ele fala a mulher, ele está falando da igreja dele. Quando ele fala o deserto, ele está falando do deserto dele. Quando a Bíblia diz lá no Antigo Testamento, o anjo do Senhor, ele está falando do filho dele. Quando ele diz um anjo vindo da parte, pode ser qualquer um, pode ser Gabriel, Joel, Manuel, qualquer um. Veja que a igreja dele é conduzida ao deserto por ele. Mas assim como a igreja dele saiu lá do Egito e ele levou para o deserto, lá no deserto a igreja se apostatou. E ele tirou o remanescente. Aqui, no tempo do fim, a igreja que era a igreja de Cristo foi para o deserto e virou nessa mulher prostituta. A mulher que estava vestida de branco agora está de vermelho, vestida de pecado, coberta de blasfêmias. Completamente ligada ao mundo, ligada a uma besta que tem 7 cabeças e 10 chifres. É neste momento que o Senhor tira o seu remanescente. Onde é que ele vai tirar o remanescente, irmão Pedro? No deserto. É ali que ele vai tirar o remanescente. E para concluirmos, o verso de Apocalipse 11:3, falando das testemunhas lá no deserto. Lugar de escassez, lugar de prova, lugar de dificuldade, mas lugar de vitória. Ele fala das 2 testemunhas. Neste período dessa mulher de vermelho, ele vai dizer assim, ó, e eu darei poder às minhas 2 testemunhas. E elas profetizarão. Por quanto tempo? 1260 dias. O tempo em que a mulher fugiu para o deserto. A de branco. Vestida de
saco, vestida de humildade, vestida de escassez, vestida de pobreza, vestida para o deserto. Haverá um momento na face da terra que está chegando este dia, em que será uma necessidade que cada um fujamos para o deserto para estar com o Senhor. E se você começar a preparar o seu espírito desde já, exercitando, começando a enxergar a beleza do deserto, começar a frequentar esse deserto espiritual, com Cristo, com Deus, você vai estar preparado para as dificuldades que virão no futuro. Que o Senhor nos abençoe e nos ilumine para isso. E a saída do deserto, da escassez para a abundância, o texto diz, Isaías 35:1. O deserto e a terra seca se alegrarão. O ermo, que é um lugar deserto, o ermo exultará de alegria e florescerá como a tulipa. Olha que texto poderoso esse de Isaías 35. Ele está dizendo para mim e para você, eu só posso fazer alguma coisa com você se você for um deserto. Eu só posso transformar você de alguém vazio em alguém cheio se você for um deserto. Eu só posso transformar você se você for um espinho numa árvore frondosa. Eu só posso fazer de você uma árvore estéril, numa árvore cheia de fruto, se você for um deserto. Porque ele transforma o deserto, a terra seca, o lugar estéril, o lugar afastado, sem ninguém, solitário, onde o uivo do lobo rodeia. Ele está dizendo aqui, olha, eu vou transformar o lugar de tristeza e solidão em alegria. Eu vou transformar o deserto num vale. Eu vou transformar você, um Zé Ninguém, em alguém. Eu vou transformar você, que não é nada, num homem poderoso, numa mulher poderosa. Mas você tem que ser o deserto. E você só é um deserto se você primeiro for para o deserto. Vá para este ambiente. Identifique esse ambiente, entenda o ambiente, faça parte dele. Seja ele. Então os coxos saltarão como o cervo, né? E a língua dos mudos cantará de alegria, porque águas irromperão do deserto, e riachos sairão do ermo. A areia escaldante do deserto se transformará em lagos de água. A terra sedenta se transformará em mananciais. Onde outrora havia covis de chacais, crescerão a relva e os juncos e os papiros. Só cresce junco e papiro em lugar de muita água. Ele está dizendo, se você é uma pessoa seca, eu vou fazer você cheia de água. Se você não tem conhecimento, eu vou tornar você um homem sábio na palavra, o sentido da água, do deserto. Mas tem que ir no deserto. Não há conhecimento sem passar pelo deserto. E dirão, esta terra que estava desolada, esta terra que estava desolada, esta terra que estava desolada e abandonada de esperança, de conhecimento, de tudo, tornou-se como o jardim do Éden. E estas cidades que estavam desertas e assoladas, destruídas em ruínas, se tornarão o quê? Serão fortificadas e habitadas. É assim que Deus transforma. Quantos de nós hoje não está se sentindo um deserto? Um local em ruínas, um local desabitado. Mas é este local que Deus transforma. É por isso que Paulo diz, é por isso que Cristo diz, eu sou forte quando me sinto fraco. É aonde Deus trabalha. Não temamos buscar o Senhor. O deserto físico e literal, um lugar sem água e abundância de comida, não tem isso. Falta de conforto climático é apenas uma figura tipológica a ser usada como comparativo no âmbito espiritual. O deserto que o homem espiritual deve ir ao ser convidado pelo Senhor é lugar
É lugar... Aqui faltou uma frase aqui, né, que nem eu estou entendendo. É lugar onde não se encontra conforto, aonde a carne é dominada. É um lugar para fortalecer o espírito, para que ele seja o quê? Vencedor. Então o deserto é lugar de você controlar a carne, os desejos. É o lugar de você dominar a carne, de você escravizar a carne, aonde o espírito deve ser vencedor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor tome em suas mãos, e assim como cai esse verdadeiro dilúvio aqui sobre esses tetos, o Espírito de Deus possa ser derramado sobre nós, tanto no deserto como agora, em nome de Jesus. Amém.